Volta aos trabalhos, começa 2020 para o Congresso e o Judiciário. Deputados e senadores devem se debruçar sobre a reforma tributária. Coronavírus, depois de muitos apelos na internet, o governo resolve repatriar brasileiros que estão na China. Chacina, a polícia investiga a morte de 4 pessoas em um acampamento cigano de Sobradinho. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. E agora para valer, o Distrito Federal enfim adotou o novo modelo das placas do Mercosul. Além do DF, 17 estados brasileiros começam a semana com a novidade. Depois de 2 dias de serviços suspensos e adaptação, o Detran voltou a realizar emplacamentos nesta segunda-feira. Na unidade do Detran, que fica no Shopping Popular, os atendentes já estão informando sobre as novas placas e tirando algumas dúvidas. O Erivaldo trocou a placa há 15 dias e ficou na dúvida se precisaria trocar de novo. No posto de atendimento, ele soube que não precisa fazer alteração imediatamente. Perguntei ao servidor agora do Detran sobre essa nova placa, porque eu emplaquei um carro no dia 20. Ele falou que se perder, sim. Emplacando o carro hoje, o carro usado, a partir de hoje já é com essa placa Mercosul. Nesse primeiro momento, o novo modelo vai ser obrigatório apenas em alguns casos. Primeiro emplacamento, roubo, furto, extravio ou dano na antiga placa. Entre as principais mudanças, o uso de 4 letras e 3 números, e não mais 3 letras e 4 números, como era feito no sistema antigo. Anteriormente eu fazia o emplacamento no Detran e amarrava o veículo com um lacre. Hoje eu faço ele através de uma empresa terceirizada, que são credenciados do Detran, seguindo uma resolução do Denatran. Outra mudança foi a saída do departamento no processo de emplacamento do carro. Agora, 10 empresas vão fazer o serviço. A lista dos novos prestadores de serviço está no site do Detran. Quando ela vem fazer o registro do veículo, ele faz o registro do veículo, sai daqui com autorização e já procura um emplacador credenciado e já sai de lá com o seu veículo totalmente em dia. O Josino Martins gostou do novo modelo. Fiquei sabendo agora há pouco lá na funcionária, que vem pegar o licenciamento 2020, e ela comentou sobre isso, só que realmente é bonita, mas não é obrigatório, pelo que ela falou. No momento eu manteria, até o final do ano deve trocar de carro, Aí sim, com a troca do carro novo, também placa nova, aí ficava legal, A substituição da placa custa em média R$ 128. Vale a pena lembrar também que carros emplacados antes de 31 de janeiro não precisarão fazer a troca. E depois de mais de 10 anos sem nova licitação, o GDF vai lançar ainda esta semana um edital para concorrência que promete reorganizar o serviço funerário de Brasília. 51 novas empresas vão ter permissão para atuar por até 20 anos. Uma licitação que deve pôr fim aos desmandos no setor, depois de revelado uma verdadeira máfia há quase 3 anos. 13 anos. Esse foi o tempo em que empresas que prestam serviço funerário no Distrito Federal atuaram sem licitação. Até então, o trabalho delas era feito a partir de um termo de ajustamento de conduta junto ao governo. No entanto, a previsão é que isso mude este ano. 51 empresas poderão entrar no processo de licitação para prestar o serviço que prevê, por exemplo, o transporte funerário e retirada de certidão de óbito. Um dos requisitos colocados pelo GDF é que tenha pelo menos uma empresa no setor em cada região administrativa, o que vai poder garantir a concorrência. O que nós queremos ensejar é a concorrência entre as empresas para que a população, quando passar por esse momento de profunda reflexão, que é a perda de um ente querido, possa escolher o melhor serviço, a melhor prestação e o melhor preço. Hoje, as funerárias estão concentradas próximas aos hospitais e tem cidades satélites que não possuem funerárias. As empresas que forem selecionadas deverão pagar uma outorga de R$ 139.162,72 para explorar o serviço durante o período de 10 anos. De acordo com o governo, todo o mercado de funerárias da capital vai poder participar do processo. Todos terão a oportunidade de participar, até porque nós vamos exigir no mínimo a experiência de 15 serviços prestados, Isso dá uma segurança para a população. No entanto, todo o serviço vai ser fiscalizado de perto. Atitude considerada fundamental por quem precisa dessas empresas. É importante e é necessário que se faça, Sem fiscalização, sem alguém acompanhar, nada funciona direito,
Vale lembrar que em 2017 foi realizada uma operação pela Polícia Civil e pelo Ministério Público para desarticular a chamada máfia das funerárias, em que eram cobrados atestados de óbitos, documentos que são oferecidos de graça. Uma outra investigação apontou ainda um esquema de propina entre funcionários da saúde e funerárias. Eles copiavam a frequência do rádio da polícia para chegar ao local de uma morte antes dos servidores do IML. Todo o sistema de cemitérios tem sido base de estudos por parte do governo. Atualmente, o Distrito Federal conta com 6 locais que estão ativos. Hoje, a Secretaria de Justiça busca áreas e espaços públicos para a construção de novos cemitérios. De acordo com a Subsecretaria de Serviços Funerários, a unidade de Taguatinga é a que está mais cheia. Mesmo com a lotação, o governo avalia que ainda tem um tempo para realizar os levantamentos necessários antes de implementar os novos cemitérios. A maioria dos cemitérios tem um tempo de vida de 5 a 20 anos, né? Outros nós estamos fazendo exumações, então assim, nós temos uma folga, mas nós temos que trabalhar e implementar políticas públicas de melhor prestação de serviço para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. E a gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Chegou finalmente o momento de pôr fim a essa máfia das funerárias? Isso era uma máfia, né? Uma máfia que age aqui em Brasília há muitos anos, né? E a gente vê que, além de controlar o mercado, né, eles eram capazes, essas pessoas eram capazes de fazer as piores coisas, até grampear o rádio da polícia para saber onde é que havia pessoas mortas, para chegar lá antes de todo mundo, etc., e tentar vender lá os seus serviços, em geral, a preços escorchantes, né? Preços abusivos mesmo. E eles se aproveitam. Aliás, cada um de nós tem uma experiência para contar sobre isso. Se não, o pessoal será sempre de alguém conhecido, né? Alguém que teve famílias que são abordadas de maneira até desrespeitosa, né? Inclemente, cruel, exatamente nesse processo. Famílias fragilizadas acabam pagando preços absolutamente irreais e absurdos. Faz muito bem o governo, a Secretaria de Justiça e Cidadania de promover essa licitação para ver se limpa essa área de mafiosos. Falar aqui do fim das férias no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, que retoma os trabalhos depois dos recessos da sessão solene do Congresso. Está prevista para começar às 3 da tarde, representando o presidente Bolsonaro, que está em São Paulo, vai o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A ideia é afastar qualquer rumor de crise depois de uma semana de demissões dentro do Planalto. E de volta ao Band Cidade, Renata Dourado conta agora qual é a prioridade do Legislativo para este ano que começa agora. Seja bem-vinda de volta das férias também, Renata. Boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Estou feliz em estar de volta. Boa tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Os parlamentares também devem estar felizes. Foram quase 1 mês e meio de férias, imagine você, né? Quase esse período todo aí. Tomara que eles tenham descansado bastante, porque tem muita coisa pela frente, vários projetos a serem analisados. O Brasil está efervescendo aí. E tem também várias reformas, né? Tem, por exemplo, a reforma administrativa, mas, sobretudo, a reforma tributária. Esse é o foco do governo. A gente lembra aqui que há anos, tanto a Câmara quanto o Senado, os deputados e senadores analisam textos de reformas tributárias, até que no final do ano passado, eles decidiram formar uma comissão mista e especial, formada por deputados e por senadores, com o objetivo de unificar todas essas propostas que tramitam no Congresso. Não só isso, mas também inserir sugestões do próprio governo federal. Então, é um tema polêmico, porque ninguém quer perder. A ideia é unificar esses tributos, reduzir, ninguém fala em redução de tributos, mas a ideia é, sim, unificar. Então, eles têm esse trabalho pela frente. Os mais otimistas, inclusive aí o governo, acredita que esse texto da reforma tributária, ele deve ser votado tanto na Câmara quanto no Senado. A gente está falando de uma PEC, né, proposta de emenda constitucional, então deve ser votado no final, até o final desse semestre.
Por quê? Porque no segundo semestre nós temos eleições municipais e aí a gente já sabe como é que funciona o Congresso Nacional com eleições municipais, né? Os respectivos deputados e senadores vão para suas bases eleitorais, tentar eleger os prefeitos, os vereadores, então fica mais esvaziado o Congresso. Então a ideia é aprovar nesse primeiro semestre. Tem também a reforma administrativa, que a gente já citou aqui, que tem alguns pontos polêmicos, mas aí a gente vai ficar acompanhando. Embora vai recomeçar hoje, como você bem disse, nessa sessão, às 3 horas da tarde, a retomada mesmo de votação deve começar a partir de amanhã. O Supremo Tribunal também já teve essa retomada dos trabalhos, então hoje já começou, já teve também uma sessão e tem alguns assuntos polêmicos também, entre eles aquela questão do juiz de garantias, que foi aprovado naquele pacote anticrime, mas que gera também muitas polêmicas e muitas ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e os ministros também vão ter que analisar sobre esse tema e, claro, vários outros temas e a gente vai acompanhar. Rodrigo. Renata, trazendo informações importantes. Cláudio Humberto, a Renata estava lembrando que mais de 1 mês e meio de férias, eles não deveriam voltar hoje ao trabalho, porque só vão marcar presença amanhã, na sessão deliberativa. Exatamente. Amanhã eles estarão, portanto, terão completado 48 dias de folga, né? E olha, são apenas as primeiras férias do ano, porque em julho tem mais 2 semanas de folga absoluta. Qual é a possibilidade disso ser revisto? Quase zero, se não zero completo, né? Essa deveria ser uma das prioridades do Congresso Nacional. Acabar com essa moleza de se trabalhar apenas às terças e quartas. É assim que funciona, porque na quinta-feira, na Câmara, por exemplo, graças à liberalidade do atual presidente Rodrigo Maia, às 6 horas da manhã de quinta-feira, a rapaziada já pode assinar o ponto. Sabe para quê? Para vazar para o aeroporto. Eles só precisam trabalhar mesmo às terças e quartas. Com um país com tanta coisa para resolver, com tantos projetos a serem discutidos, estava na hora da Câmara dos Deputados e também o Senado Federal ajudar um pouco o país, né? E trabalhar mais. Trabalhar como qualquer brasileiro trabalha, dá duro, rala muito para ganhar a vida. E a seguir, 4 pessoas morrem em chacina em acampamento cigano de Sobradinho no fim de semana. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Chacina em Sobradinho, a principal linha de investigação da polícia para a troca de tiros que deixou 4 mortos em um acampamento cigano é a venda de um carro. Os envolvidos não teriam qualquer relação com o grupo cigano. O vendedor e o comprador apenas teriam marcado de desfazer o negócio no local. Como não houve acordo, deram início ao tiroteio. O acampamento amanheceu abandonado, 3 pessoas foram presas e um 4º suspeito segue foragido. No acampamento, que moram cerca de 50 pessoas, não tem qualquer sinal de movimentação. O portão está fechado com corrente e cadeado, mas os carros usados pelos ciganos estão no local. De acordo com o vizinho, eles foram para outra cidade, que ele não soube informar qual era, para enterrar um dos integrantes da família, que foi morto no último sábado, depois de uma troca de tiros aqui no condomínio Serra Verde, na Rota do Cavalo, em Sobradinho. Pelo relato do Leonardo, o rapaz, que não resistiu aos ferimentos, teria feito uma negociação e não acabou bem. O cara não quis pagar lá, aí a Caboré foi lá e discutimos os caras veio para puxar ele. O Heraldo, que mora em frente ao acampamento, estava em casa na tarde de sábado. Ele disse que só ouviu os tiros. E foi um negócio muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. Tiros e nada mais. Os tiros foram disparados por pelo menos 4 homens que chegaram até aqui em 3 carros. As balas atingiram 3 pessoas que morreram ainda no local. Um 4º homem morreu no Hospital Regional do Paranoá. De acordo com os bombeiros, os corpos também tinham marcas de agressão física e machucados causados por objeto cortante. 3 dias após o crime, o Heraldo relata que o medo é o sentimento de quem frequenta a região. A gente fica até com medo, porque quando eles estão aí, não é que a gente se sente protegido, é que a presença deles talvez intimida alguém de mexer com a gente aqui, entendeu? E de lá eles veem a gente aqui, então tudo que acontece, eles estão de olho. Após o crime, a polícia apreendeu no local 4 carros, cartões bancários, mais de R$1.000 em joias, roupas e celular. Por falar em crime, Carlos Augusto de Oliveira se entregou na justiça depois de 3 dias foragido. O homem de 43 anos escapou da Papuda por um buraco na cela da ala de presos provisórios. Mas na última sexta-feira, ele, que cumpre pena por latrocínio, se apresentou ao Fórum de Brasília.
Outros 2 presos também participaram da fuga que aconteceu na madrugada da última terça-feira. André Aparecido da Silva, de 40 anos, condenado por tráfico de drogas, e Roberto Barbosa dos Santos, de 41 anos, preso por estelionato e formação de quadrilha, continuam foragidos. A polícia pede ajuda da população para encontrá-los. Se você identificou alguém, ligue para o Disque Denúncia, é o 197. A fuga é investigada pela Delegacia de São Sebastião. E, além disso, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do DF abriu um procedimento administrativo para apurar o caso. Agora vamos falar sobre o coronavírus. O governo decidiu repatriar todos os brasileiros que quiseram sair de Wuhan, na China. A decisão foi anunciada depois de vídeos de apelos tomarem as redes sociais no fim de semana. Os brasileiros que estão lá se mostram dispostos a passar por uma quarentena e agora resta saber qual vai ser a logística desse retorno. A gente vai falar com a Renata Dourado de novo. Teve reunião importante hoje de manhã, né, Renata? Quais são os últimos detalhes desse plano? É isso, Rodrigo. Esse grupo interministerial, que foi criado na semana passada, esse grupo se reuniu hoje exatamente para ver os detalhes. A gente sabe que não é algo tão simples assim. Então, após essa reunião, quem falou foi o ministro da Saúde. Ele disse que cerca de 40 a 50 brasileiros estão dispostos a vir para cá. E aí você citou muito bem isso, né? Houve uma pressão muito grande de vários setores aqui no Brasil, sobretudo desses próprios brasileiros que estão lá na China, que fizeram vídeos pedindo para o governo, para que o presidente Bolsonaro ajudasse, né, nessa vinda deles aqui para o Brasil, dizendo que vários outros países também já estavam nessa tramitação. Então, o que o governo, alguns pontos que foram definidos. A ideia é enviar, se possível, ainda hoje, o governo está trabalhando para isso, enviar uma medida provisória que trate dessa quarentena, porque certamente esses brasileiros que vierem, eles vão ter que passar por esse período de isolamento, algo em torno aí de 18 dias de isolamento. Aonde vai ser esse isolamento, o governo também ainda não sabe. No entanto, em uma entrevista hoje mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, citou alguns locais onde pode acontecer esses locais de quarentena, ou seja, em Anápolis, aqui próximo em Goiás, em Florianópolis ou alguma cidade do Nordeste. Segundo ele, porque essas cidades teriam uma estrutura para montar todo esse isolamento onde essas pessoas, obviamente, vão ficar. Mas, como a gente disse, a gente não sabe ainda como que eles virão, quando que eles virão, até porque, quando eles chegarem, tem que estar tudo isso já estruturado para que esses brasileiros possam ser bem recebidos aqui. Então, a boa notícia é essa, que o governo, de fato, definiu que vai repatriar esses brasileiros, mas ainda estão definindo alguns pontos importantes e alguns detalhes para que, de fato, eles cheguem bem e, obviamente, sem correr nenhum risco para eles e também para o Brasil. A gente lembra que já são 17 mil casos em todo o mundo, 361 mortes na China e na Filipinas. Aqui no Brasil tem 16 casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Como vem fazendo diariamente, o Ministério da Saúde vai divulgar um boletim logo mais às 5 horas da tarde, atualizando esses dados. Rodrigo. Obrigado, Renato. Trazendo informações importantes. Cláudio Humberto, é tudo muito novo. O que tem que mudar aí na legislação para receber esses brasileiros? Pois é, a legislação não prevê essa condição, né, dos brasileiros serem repatriados e não poderem ir para casa. Eles vão ter que ficar mesmo num regime de quarentena, sob exame, sob observação, até que passe aquele período, que deve ser de pelo menos 14 dias, fixados, estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que é exatamente enquanto o vírus, fica na pessoa. O fato é que antes o governo brasileiro não podia fazer isso porque não havia ainda uma regra ou protocolo definido pela OMS. Agora isso foi definido e esses brasileiros ficarão mesmo num período de quarentena, porque afinal de contas é inexorável, esse vírus deve vir para o Brasil, deve chegar a qualquer momento no Brasil, mas ele virá por avião. E daí há tantos cuidados e daí esse protocolo todo fixado pela Organização Mundial de Saúde. Vou mudar de assunto agora para falar sobre o número de animais silvestres resgatados em áreas urbanas aqui no DF. De janeiro para cá, o Comando de Policiamento Ambiental fez 450 atendimentos que resultaram no resgate de 250 animais. A última, na tarde deste domingo. A dona de uma casa na QI 5 do Lago Sul levou um baita susto quando deu de cara com o jacaré. Olha o jacaré na imagem aí.
De acordo com informações dos policiais, o animal se encontrava em boas condições físicas. Logo depois de capturado, ele foi levado para uma outra área e solto na natureza. Olha o jacaré na piscina. Quem encontrar um animal silvestre precisando de resgate, basta ligar aí para o 993515736 ou para a central 190, já aparecendo na tela para você. E a seguir, 60 anos de Brasília também vai ser comemorado na Itália, com exposição inédita. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Ontem, dia 2 de fevereiro, foi comemorado o dia de Iemanjá em vários locais do país. E aqui em Brasília, alguns devotos foram até a prainha, na orla do Lago Paranoá, para homenagear a Rainha do Mar. Ela também é considerada a deusa do amor, da compaixão e do perdão. Para os devotos, todos aqueles que pedem e conseguem ajuda e proteção de Iemanjá. A festa contou ainda com uma feira afro e na praça e também praça de alimentação. Você está vendo nas imagens aí, a festa em Brasília. Agora, domingo também foi dia de troca de bandeira nacional, hasteada no mastro da Praça dos Três Poderes. A cerimônia organizada pelo Exército Brasileiro começou por volta das 9 horas da manhã. Foi acompanhada pelo hino nacional e o hino da bandeira. O público presente assistiu ainda ao desfile da tropa, show da banda marcial, salva de tiros, além de uma exposição de viaturas e equipamentos. A troca da bandeira na Praça dos Três Poderes ocorre todo o primeiro domingo do mês. Em cada substituição, uma força armada é responsável pelo evento. O mastro da bandeira mede 100 metros de altura e o monumento consta no Guinness Book como a maior bandeira hasteada do mundo. As comemorações dos 60 anos de Brasília chegam a Roma. Isso mesmo, Roma, na Itália, cidade brasileira que começou do zero e é famosa em todo o mundo pela arquitetura e a ousadia das formas do Niemeyer. A exposição que já passou por aqui toma conta da Embaixada do Brasil em Roma a partir da próxima quinta-feira. E a gente fez questão de conversar com os idealizadores antes do embarque. Um pedacinho de Brasília que já circulou por 11 cidades Brasil afora, como Paris, Berlim, Moscou, Londres, agora viaja até Roma para a celebração de aniversário das duas capitais. Os trabalhos mostram a história de Brasília desde antes da construção, quando a nova capital federal era apenas um sonho na cabeça de Juscelino Kubitschek. A ideia surgiu de um projeto de mestrado da Daniele, que é a curadora da exposição. Eu tive a ideia de fazer uma grande exposição sobre Brasília. Brasília fazia 50 anos em 2010 e eu achava que era um tema interessante, tendo em vista que é uma cidade tão importante, né, na arquitetura moderna mundialmente. Então, o projeto ganhou um prêmio de matrícula de honor, foi considerado o melhor projeto do mestrado. Então, eu já saí desse mestrado com a intenção de transformar essa exposição em realidade. Movida pela certeza de que o mundo precisava conhecer Brasília, ela passou os últimos 10 anos levando o acervo para 11 países do continente europeu. E em 2010, a exposição tomou vida e a gente foi para Madrid. Ficamos 3 meses em Madrid e recebemos mais de 40 mil visitantes no espaço, na Sala Arqueria de Nuevos Ministérios, uma sala exclusiva para exposições de arquitetura e urbanismo. E a partir dessa exposição, nós fomos recebendo convites para expor em outros países. Recentemente, as exposições aconteceram em Moscou, na Copa do Mundo. Foi muito bonita a exposição no Museu de Moscou, um museu no centro da cidade. Foram mais de 18 mil visitantes no período da Copa. E ano passado a gente levou para Londres, na Embaixada do Brasil, na Sala Brasil. Nesta nova empreitada, mais de 300 obras e documentos serão expostos durante um mês, entre os dias 6 de fevereiro e 6 de março, na Embaixada do Brasil, em Roma. São fotografias, pinturas, esculturas, documentos históricos e diversos itens de grandes personalidades que participaram da construção de Brasília, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Atos Bulcão e Roberto Burle Marx. Alguns fazem parte da coleção Brasília e foram cedidos pelo historiador Cláudio Pereira. As peças simbólicas estão guardadas há anos pelos pais dele, que foram pioneiros na cidade. Esse acervo ele compõe, numa linha de tempo, obras, composto por obras dos idealizadores, né, dos núcleo, que a gente chama de núcleo histórico, né, daqueles que contribuíram
né, para o projeto, né, da construção da nova capital. A ideia é que no futuro a exposição possa vir permanentemente para Brasília e se tornar mais uma parte da memória da cidade. Por enquanto, ela vai encantando outras terras e contando para o resto do mundo a nossa história. Legal, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí da sua região. Então anote aí nosso número, que é o 99976-9204, nosso WhatsApp. E o Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Eu já vou chamando meu amigo Dani Pança hoje com a gente. Muito boa tarde, Dani, tudo bem? Boa tarde, Orengo, aos amigos ligados no Band Cidade, primeira edição. Muita coisa bacana nessa segunda-feira. E tem muita gente feliz aí, o Coringão, os corintianos, também os botafoguenses. E eu sei que o Gamão do Povão aí deu alegria no fim de semana, né? Mais uma vitória do Gama fora de casa, 3-1 contra o Sobradinho. Divide a liderança do Candangão com o Real. No Campeonato Carioca, o Botafogo eliminou o Vasco. E no Paulistão, o jogador do Timão, Janderson, fez gol, foi comemorar com a galera e foi expulso. Olha só, essa regra é chata, hein, Orengo? E o Colorado amanhã na Libertadores? Ah, tá se preparando, viu? Haja coração, né? E a gente vai se preparar porque tem um jogaço amanhã. Então, Dani, bom programa e segue daí.